Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Minato Consulting e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês o encerramento do primeiro semestre de 2020. Talvez o semestre mais problemático desse século. Talvez o semestre que tenha feito definitivamente a passagem do século XX para o século XXI. Mas você vai me dizer, mas espera aí, tem um delay aí. Sim, mas o delay chama-se comportamento. Porque talvez esse semestre tenha sido o semestre que o comportamento das empresas, do consumo, da produção, da saúde, dos governos, tenham sido postos à prova. Talvez tenha sido o primeiro semestre que permita uma reflexão às comunidades, aos países, aos eleitores, do que se quer de governo, do que se quer de crescimento, do que se quer em termos profissionais para o futuro. É um semestre que muda o comportamento, como eu já falei em oportunidades anteriores no canal, da forma como se olha e da forma como se vive as experiências daqui para frente. Então eu queria convidar vocês, nos próximos minutos, a analisarem comigo aí um pouco essa questão das economias e dos mercados. Então, basicamente, se a gente for pensar em economia nesse momento, a crise sanitária que aconteceu em fevereiro na China, ela praticamente jogou o mundo entre 35 e 42 dias numa paralisação econômica que nunca foi vista na economia. Isso deu um choque duplo, tanto na oferta quanto na procura. Atacou o comércio, atacou empresários, atacou governos, atacou equipes econômicas ao mesmo tempo, o mundo afora, tentando combater o mesmo problema. Como socorrer a economia, como socorrer empresários, como socorrer desempregados e pondo à prova, uma prova de estresse igual, numa régua igual a todos os governantes, questões e assuntos que a população não vivia diretamente. Crise sanitária, crise econômica, impactos sociais, eram coisas que a economia, principalmente de 2008 para cá, vinha num ritmo natural e crescente de recuperação. E é interessante entender esse semestre porque, infelizmente, a retomada, a partir da reabertura das economias, ainda é uma incógnita. Tá? Por que é uma incógnita? Porque, seja pelo risco de haver uma recorrência, seja porque um novo vírus agora dos porcos lá na China que foi encontrado, seja porque a recuperação dos países ou dos segmentos das atividades não ocorrerão de uma mesma forma, gera uma incerteza e um desequilíbrio dessa harmonia muito forte ao longo do segundo semestre e talvez ao longo do primeiro semestre também de 2021. Na minha opinião, isso pode levar ainda pelo menos mais 2 anos para que as principais economias retomem um ritmo de atividade global pré-crise. Tá? Entretanto, se a gente for analisar junho foi um mês extremamente desafiador, porque os países estavam recuperando uma normalidade e havia um sentimento, principalmente na primeira quinzena do mês, um sentimento muito positivo, que a reabertura parcial, que o crescimento das economias ali para frente, com essas reaberturas parciais e crescentes, seria novamente indutor de uma retomada ao longo do segundo semestre de crescimento, de que o pior tinha ficado para trás, tinha se solucionado, vida que segue. Que os governos estavam injetando recursos de uma forma rápida, de uma forma nunca vista, estavam praticando políticas expansionistas de ordem fiscal fantástica e que os bancos centrais estavam num movimento muito sincronizado reduzindo os juros. Ou seja, as principais economias aprenderam uma lição em 2008, praticada até 2010, e desta vez, num prazo de 3 meses e não de 2 anos, aplicaram o mesmo receituário com um volume até 4 vezes mais agressivo e mais forte do que o praticado em 2008. Se de 2010 a 2018 eu tive crescimento a partir desse receituário, principalmente no mercado de capitais americanos, o que passa na cabeça do investidor? Eu vou ter um crescimento igual e proporcionalmente muito maior. Só que daí, no meio do mês, a mensagem da reunião de junho que o FONC fez, o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, fez 3 colocações que eu achei fantásticas, eu queria pontuá-las rapidamente com vocês.
porque ele destacou inicialmente que a crise gerou a mais profunda contração e a mais rápida reação da história. Ou seja, ele reafirmou que os países que passaram por 2008 estavam preparados técnica e instrumentalmente para agir de novo. O problema são os países como o Brasil, que em 2008 prosperaram e não pensaram nesse problema. Agora estão tendo a oportunidade de viver numa segunda onda de instrumentação de meios de recuperação econômica de uma forma muito mais grave. O segundo ponto que o Fed destacou é que o Fed vai seguir sim com juros estáticos entre 0 e 0,25 até que o Fed esteja confortável com a recuperação econômica. O que isso quer dizer na prática? Que, diferente do que ele fez em 2015, quando o Fed iniciou o ciclo de altas, contando que a economia estava quase no pleno emprego, dessa vez ele vai agir de uma forma muito mais madura, ou seja, ele vai efetivamente partir de dados concretos e não de uma expectativa, para que ele volte a mexer na expectativa de alta de juros. E, tecnicamente, se a gente for pensar, quando o Fed reduz a taxa de juros, os Federal Funds, ele atua na ponta mais curta, a ponta mais inicial da curva de juros. Só que para convergir toda a curva de juros de 2 a 30 anos, o Fed vai ter que se valer de uma política de recompra quase que ilimitada de títulos de tesouro, principalmente os vencimentos mais curtos, ou nas pontas intermediárias que vão do vértice de 2 anos até provavelmente 7 anos. E por que isso? Para tentar ajustar o comportamento de toda a estrutura da taxa de juros e impedir que o mercado venha precificar um aumento de juros antes do que aquilo que o Fed acredite que seja o ponto ideal para começar a praticar esse movimento. E se a gente for olhar, desde março, o Fed já vem intervindo para estabilizar os mercados de Treasury, os mercados de títulos das agências, que são os MBS, e isso tem levado a um aumento do volume de compra de 3,7 tri desde março para ordem de 7,4 agora no final de junho. E isso sinaliza muito a forma de pulso duro com que o Fed vai gerenciar esse momento de retomada dos estímulos. É só o Fed? Não. Aí você soma também Reino Unido, você soma Japão, você soma toda a comunidade europeia, ou seja, as principais economias do mundo hoje fazendo o mesmo receituário de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais sensata. Avançando um pouquinho com vocês, eu queria explorar também, à medida que a economia respondeu aos estímulos, o Fed vai fornecendo novas diretrizes e como pretende conduzir a política, de como vai proceder os programas de compra de títulos. E é interessante porque ele já fez isso de 2008 a 2015. Então, essas projeções econômicas, elas sinalizam muito que o Fed ainda vai seguir com a taxa do Federal Funds inalterada por pelo menos até 2022. E vai manter por longos meses esses programas de compra de títulos, sejam Treasuries, sejam títulos garantidos, que são os MBS. E, particularmente, eu creio que o Fed só volte a subir as taxas de juros quando o resultado do desemprego e principalmente da inflação forem para o Fed muito confortáveis. O problema é que a crise sanitária não acabou. E nas últimas 2 semanas, o mercado espelhou isso no preço. Ainda existe risco de paralisação, ainda existe incerteza quanto à retomada das economias. E foi nesse terceiro aspecto que eu achei sensacional a forma como o Jerome Powell colocou. Não só a frase que ele usa, que a recuperação da economia pode levar mais tempo do que se imaginava inicialmente, mas pela ênfase que ele deu, a entonação que ele deu quando ele colocou essa frase. Por quê? Porque isso fez o mercado acordar para uma realidade de distorção que existia. Porque até o dia 12 de junho, o mercado estava extremamente otimista, que as economias estavam num processo de reabertura crescente, constante, gradual e irreversível. E é isso que acontece com o discurso dele. Ele fala ao investidor, olha, pode levar mais tempo e vai ser de uma forma talvez mais lenta do que você está imaginando. E aí o investidor começou a administrar um pouco mais esse otimismo, e a gente viu isso nos dias 12 e 15
desse mês. E desde então, de lá para cá, essas últimas 2 semanas, esse otimismo ele foi mais freado, ele foi mais desacelerado. Então, há uma distância, sim, entre o que o mercado de capitais imaginava e o que a economia real entrega. E essa distância tem nome, essa distância chama-se expectativa. E o que ele fez foi administrar essa expectativa na cabeça do investidor. E assim, esperem por mais mudança. Porque nenhuma economia vai promover um pacote de estímulo desse porte, nessa velocidade, dessa forma, sem esperar que haja uma série de consolidações nos principais setores de atividade econômica mundo afora. Fusões, aquisições, falências. Por quê? Porque a economia ela não recupera globalmente ao mesmo tempo e da mesma forma. As nações vão ter problema, os segmentos vão ter problemas, as empresas que operam globalmente talvez tenham problemas, e empresas mais fracas passarão por processos de venda, de aquisições, de fusões, ou seja, em última instância, isso vai mudar o comportamento como o consumidor globalmente vai ser atendido. Como o consumidor globalmente vai pensar serviços, vai pensar a indústria. E aí é interessante porque todo esse processo de consolidação que deve vir não vem agora no segundo semestre. As consequências, sim, startarão no segundo semestre, mas principalmente os processos de consolidação devem ocorrer no primeiro semestre de 2021. Por quê? Por uma razão simples. Os processos de valuation, os processos jurídicos, as questões de mercado vão ser discutidas, já vão ser sentidas, os impactos financeiros agora, no terceiro quarter, no quarto quarter, as movimentações em torno de uma saída, as questões jurídicas, as questões contábeis, para que no primeiro quarter de 2021 esses valuations comecem a fazer sentido e essas consolidações comecem a acontecer de uma forma mais sensata. E isso também é preço, isso também mexe com expectativa de retorno, mexe com demissão, mexe com crescimento, com consumo ao longo dos países, ao longo da globalização da economia. E aí é interessante porque até que parte de toda essa mão de obra perdida volte a ser absorvida, as decisões de gasto, de consumo, de investimento vão ser afetadas nesse próximo semestre. Parte da Ásia, algumas regiões da Europa já estão registrando uma segunda onda de contaminação. Então, ainda existe uma incerteza se volta a abrir, freia parcialmente, freia total, abre mais lentamente, ninguém sabe. Ninguém entende ainda como é que os protocolos de distanciamento social, de consumo, os protocolos corporativos vão afetar de fato o hábito de consumo, o hábito de trabalho, as demandas. Como que o achatamento de renda ou o desemprego vai de fato afetar as economias. Uma coisa já foi vista. Tudo bem que isso acontecia já há um bom tempo antes de se pensar em Covid, mas a perda de expressão do partido do Macron nas eleições municipais foi gritante. Tudo bem que os coletes amarelos já estavam há semanas brigando nas ruas de Paris. Isso era notório que iria acontecer, mas a pandemia acelerou. Então, são exemplos de situações que vão se fundindo de ordem política, de ordem corporativa e de ordem social numa mudança de tendência. E a crise, ela não acaba na virada desse semestre. Ela carrega toda essa carga de sequelas para dentro do segundo semestre, ela ser um pouco mais distribuída. O que pode indicar ainda que muito setor vai passar ainda por ajuste. E eu também queria destacar rapidamente alguns itens que me chamou muito a atenção. O assessor econômico da Casa Branca, o Kevin Hassett, ele declarou recentemente que o governo estuda uma nova rodada de estímulos fiscais para atenuar o impacto do coronavírus já agora em julho. O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, o Larry Kudlow, que é um republicano, ele também se mostrou extremamente otimista com o comportamento da Casa Branca nos próximos 4 trimestres. Essa semana, o secretário do Tesouro, o Steven Mnuchin, que é um republicano também, ele confirmou que o governo está avaliando mais um pacote de $1 trilhão para ser colocado no mercado como suplementar
algo que já foi colocado. Ou seja, depois dos congressistas aprovarem 3,3 trilhões de dólares na economia, viria agora mais 1 trilhão para suportar esse momento de transição na economia. Só que o que mais me chamou a atenção não foram essas declarações quase que políticas, tentando reaquecer o lado republicano da economia. O que me preocupou foi uma declaração que o Peter Navarro fez, e depois ele se desmentiu. Peter Navarro é um assessor comercial da Casa Branca, dando a entender que haveria uma suposta ruptura do pacto comercial entre Estados Unidos e China, que foi assinado no final do terceiro quarto de 2019. E isso me preocupa, porque não olhando as declarações dos republicanos, mas olhando o risco que a eleição pode trazer para o lado comercial. Porque na medida que o desemprego crescer com a pandemia, na medida que a identificação do eleitor cair em relação ao Trump, na medida que os delegados do colégio eleitoral fizerem uma nova releitura da proposta de fazer a América grande de novo, para essa eleição, o Trump pode perder muita popularidade. E não me surpreenderia se numa atitude populista ele voltasse a cogitar medidas de alíquotas tributárias, de medidas de isenção maior para beneficiar uma camada menor da população, mas também não me surpreenderia se ele fosse brigar por restrições como ele fez com a China por 19 meses. Ou seja, uma decisão que promova uma segunda tensão comercial com a China, em termos de produtos importados, ou principalmente com a União Europeia, pode causar sequelas em todo o processo de recuperação econômico, não na América, mas por todo o mundo. E todo o esforço de recuperação de emprego e renda pode ser minado. Minado por uma tentativa de se permanecer no poder. Ou seja, nesse momento, a gente passa por um risco de uma segunda onda de crise comercial que pode ser muito mais danosa ao longo dos próximos 3, 4 anos do que a gente teve com a China dos 8 meses. O que se sabe é que nesse momento a Casa Branca avalia sim uma sobretaxa de 3, que vai abranger praticamente 3 bi de produtos importados, vindos da Espanha, da França, da Alemanha, da Itália e até do Reino Unido. E nesse caso, a Europa pode responder a essa atitude colocando a obrigatoriedade de visto para cidadão americano dentro do território europeu. Então isso é grave. Resta saber se isso também se volta contra a China. E principalmente a reação que a China vai tomar nesse momento. São coisas que me chamaram muita atenção e que podem mexer com preço de ações, preço de moedas, com taxas de juros daqui para frente, no sentido de confiança ou não da retomada da economia global. Outra parte que eu queria analisar um pouquinho com vocês é a questão de Brasil. Tá? O que me chamou muito a atenção nesses últimos dias foi a saída do Mansueto. Eu tive a oportunidade de estar com o Mansueto em 3 vezes e, sinceramente, eu acredito que a saída dele pode levar a uma perda de dinamismo muito grande e vai levar a uma incerteza maior ainda sobre toda essa interlocução com o Congresso, na condução das votações, na questão do teto de gastos. Eu acho que o Mansueto vai deixar uma marca muito profunda na forma, na condução de toda essa questão de gastos. É uma pessoa que eu respeito demais e também me surpreendeu muito, esses últimos dias, a postura do Guedes. Em meio à pandemia, sendo um momento tão complicado, que se deveria prover programas de socorro, programa real de socorro à sociedade, às pessoas que estão perdendo seus empregos, pequenas e médias empresas, garantia de renda, enfim. O ministro disse que ia se preocupar nos próximos 60, 90 dias com a questão da reforma fiscal e administrativa, além de alguns processos de privatização. Ou seja, como se não fosse com ele, ou como se ele não fizesse parte do planeta, porque o planeta está passando por isso, do problema. Ok, ele não é o presidente, mas ele tem um super ministério na mão, e ele, ao lado do Ministério da Saúde, são ministérios complementares. Nesse momento, os ministros precisam ter equilíbrio.
Então não adianta simplesmente aquela questão que eu já falei com vocês, de que para algumas famílias, na separação de um casal com filhos, o que mais interessa é a pensão. Em outras famílias, a separação de um casal com filhos, o que menos interessa é a pensão, mas a razão moral da presença dos pais junto à criança, isso é fundamental. E trazendo essa realidade de novo, dessa comparação para a economia e para a saúde, a presença do Estado atuando, ela é estrutural, ela é básica. Senão não faz sentido ter o Estado. Agora pensa comigo. Você vai vender um carro ou uma casa agora? Eu me pergunto isso porque qualquer um que vai comprar a sua casa ou seu carro vai pedir um mega discount para poder pagar menos. Por que a privatização sairia por o mesmo preço? Não faz sentido. E como eu já disse, o pacote fiscal ele deveria ser estendido sim para o segundo semestre e talvez, a depender das consequências sociais, para o primeiro semestre de 2021. E isso não tem a ver com socialismo, isso não tem a ver com direita, esquerda, vermelho, azul, isso não tem a ver com nada. Tem a ver com necessidade social. A equipe econômica tem pressa para colocar essa âncora fiscal para conter o endividamento público. E o empenho para reduzir a dívida no próximo ano está sendo assim algo sagrado. E isso gera preço no mercado. Eu ainda me surpreendo como o governo fica constrangido em atuar no sentido de criar qualquer aprofundamento do pacote assistencial para a população. Isso não é um cheque hereditário. Isso deveria ser visto como um pacote não para 3 meses. Não é um mini seguro-desemprego. Isso é um pacote de ajuste social a ser pago caríssimo sobre os contribuintes, mas de equilíbrio para uma fase de 6 a 8, 9, 10 meses de uma situação que não foi por incompetência ou por desalinhamento ideológico, foi por uma pandemia que pegou todas as nações. E se a equipe econômica não mudar de opinião e não criar algum programa pós-Covid de verdade, nós podemos sim, ao longo do segundo semestre, ter problemas sociais. Eu já disse isso em algumas lives passadas. Quem compra geleia, azeite, ricota, vinho e guarda dinheiro é quem tem renda, tem emprego relativamente estável e tem algum controle financeiro. População informal, sem emprego ou um desemprego não qualificado são pessoas pobres. E qualquer tipo de renda que essa pessoa tenha é canalizada mandatoriamente, prioritariamente, para a compra de alimento básico. Esse cara vai comprar arroz, feijão e ovo. Lembrando que tanto o rico quanto o pobre nesse país paga a mesma taxa de imposto nesse tipo de compra. Então, é meio complicado, não é uma discussão ideológica, é uma discussão de assistencialismo, porque a equipe econômica promoveu um programa de socorro de $120 por 3 meses, e que está na reta final agora, no final de junho. E mesmo com uma extensão de mais 2 meses, seja aí de mais $120, $60, $70, é pouco. Não é pouco em termos de volume, é pouco em termos de tempo. Porque você não recupera essa economia brasileira, que está em quase 13 milhões de desempregados e que estava em 11 no começo do ano, você não vai reduzir ela para 5. Pelo contrário, as economias ainda vão ter problemas de recuperação. Se as economias vão ter problema de recuperação, como é que eu vou fazer para gerar mais emprego e mais confiança do empresário para investir aqui dentro? Não tenho como. Eu sim terei que gastar mais para prover mais suporte. E não por motivo ideológico, mas por motivo de crise, de tensão social. A economia não vai se recuperar com o pacote de socorro oferecido, nem com a forma como esse pacote tem sido ofertado. E muito menos porque o ministro vai dar mais atenção à reforma fiscal. E muito menos ainda porque ele acha que a reforma fiscal e a reforma administrativa vai ser aprovada, ou que as privatizações vão ser sensacionais. O que tem saído agora foi o marco legal do saneamento, mas é um projeto de 5 anos. A pessoa precisa de comida por final da semana. E mesmo que muitos desempregados achem emprego nos próximos 3 meses, a perda salarial que essas pessoas vão sentir é extremamente grande, porque o empresário não vai contratar esses empregados pelo nível que contratava 4 meses atrás.
Por um motivo simples, aumentou a oferta de mão de obra. Os salários foram achatados. Então, a gente tem uma distorção entre realidade de mercado e realidade da economia real, e uma distorção entre o que o governo acredita e o que a população está passando. Eu volto a dizer, é diferente o que eu vejo pela tela da minha janela do Windows e o que eu vejo pela tela da janela da minha casa. Porque o modelo econômico diz uma coisa, mas a realidade da rua diz outra. Isso vai ser ainda um foco de grande tensão. E aí, passando um pouquinho com vocês, então, talvez para essa última etapa do que eu queria conversar desse mês de junho, o cupom reduziu, exatamente como era esperado, a taxa de juros. E o mercado já projeta mais uma queda. O que eu me pergunto, e eu tenho conversado com várias pessoas, é qual será a eficiência monetária que a gente passa a ter daqui para frente se a gente continuar nesse módulo de redução. Porque um país emergente, de moeda exótica, não deveria ter juros zero. E até o momento, essa âncora cambial não foi rompida. Só que eu acredito sim que ela passe a ser rompida nos próximos meses. Eu acredito sim que vai ter que ter uma extensão desse programa fiscal, assistencial, para o trabalhador. E não porque eu estou torcendo por isso, porque é necessário. E aí, o que você começa a ver? Uma série de distorções e expectativa de mercado. Porque se isso de fato acontecer, e a gente romper esse teto do orçamento e mudar essa leitura, o mercado vai imediatamente se estressar e vai exigir um prêmio gigante, extremamente agressivo, um prêmio de risco absurdo para continuar financiando o governo. Como se ele não entendesse que é um fato que pode ser pontual. Não é um fato de 5, de 10, de 12, de 30 anos para frente. É um fato que talvez seja pontual por 2, 3 trimestres. Mas ele vai cobrar um preço absurdo. Isso vai dar uma distorção na curva fantástica. Nos últimos 50 dias, nós assistimos aí uma volatilidade extremamente agressiva do dólar. Isso quebra qualquer cenário de previsão. Isso impacta estimativa de preço, a depender do segmento, estimativa de venda, mexe com o custo do hedge, mexe com o temor de o empresário contratar, de investir, quebra qualquer budget, qualquer estresse, cenário de mesa de operações, numa situação dessa. Então, o que eu temo é que, se nós tivermos mais uma queda na ordem de 0,75, a gente possa começar a entrar dentro de uma armadilha de liquidez. Tá? E o que seria essa armadilha de liquidez? É quando ninguém compra em função da expectativa de que a queda de preço continue para frente. Ninguém compra em função da expectativa de queda de juros para o futuro. Ninguém investe, dada a função de imprevisibilidade que ele tem pela frente. E ninguém confia no país em função de uma instabilidade política ou jurídica que venha a acontecer. E isso vai tendo consequências. Isso vai minando, isso vai corroendo uma situação. Por quê? Porque um desemprego de longo prazo desqualifica a mão de obra ainda mais. A nossa economia ela já é fechada. E se eu começo a perder essa dinâmica, eu perco mais expressão para o futuro. Eu deixo de ser. Eu já sou um país de exportação de tonelagem, de minério, tonelagem de carne, tonelagem de soja. Eu sou um país de exportação, um país de exportação de commodities e de uma mão de obra tecnicamente mal qualificada. Um desemprego me achata ainda mais na concorrência global. E isso vai minar o PIB, não é para um ano, é para 5, para 6, para 7 anos. Isso passa, de consequência, deste governo para dentro de um segundo governo, seja de Jair Bolsonaro, seja de outro candidato. Não interessa, isso tem um impacto sobre a nação. E isso é grave. E pior, como planejador financeiro, eu fico assustado, porque com a queda dos juros que a gente tem visto, acabou o princípio da diversificação. Ninguém mais fala de diversificação em função de juros baixos, em função de risco. Ninguém fala de diversificação por causa de perfil, de volatilidade, nada. Todo mundo está migrando
da renda fixa para a Bolsa como se fosse a porta de saída, quando o correto em momento de incerteza é a renda fixa. Me parece que todo mundo esqueceu as regras básicas de alocar em função do perfil de risco, de alocar em função de horizonte de investimento, de alocar em função de prioridades. Todo mundo esqueceu de alocar por propósito. Todo mundo com quem eu tenho me relacionado tem visto uma necessidade de retorno e esquece que a bolsa ela sempre vai ser risco, seja com juros a 2, seja com juros a 20. Então é importante que o investidor tenha ciência de que a crise pode perder força e a economia pode recuperar tração, mas é um processo global de médio prazo, como o Jeremy Powell colocou. Que a recuperação do patamar de renda, de consumo, pode levar mais de 2 anos para acontecer. Que as fusões ainda estão pelo menos a um semestre de começarem a gerar impactos na economia. Que a situação hoje de fazer uma extensão de socorro a empresários e a desempregados não é uma questão de caridade, é uma questão de dar comida ou dar a mínima condição para que o empresário não gere mais desempregados daqui 3, 4, 5, 6 meses. Então, o socorro, ele vai sim ter um custo amargo para essa sociedade que a gente vive, vai ser um custo pesado ao longo dos anos, mas ele é mandatório. Às vezes eu não faço o que eu quero, eu não faço o que eu gosto, mas eu faço o que eu sou obrigado a fazer. Por quê? Porque eu sei que tem condições que me obrigam a uma atitude mais drástica, mas que se eu não tomar, eu tenho uma consequência muito maior por muito mais tempo. E aí entra a questão de timing, entre o que o mercado acredita e o que a economia real vai conseguir entregar. E isso não é só Brasil, isso é uma realidade de globo, de investidor global. O Brasil já não é mais foco de investidor estrangeiro há muito tempo. E não vai continuar sendo se a gente continuar repetindo as mesmas análises que nos últimos 4 meses se fez. Então é necessário que talvez a gente olhe para o segundo semestre como um divisor de águas. A depender do que se faça nos próximos 45 dias, em termos de equipe econômica, a gente pode pagar as consequências disso não dentro deste mandato, não dentro desse semestre, ou dentro desse ano, ou dentro do teto do gasto do orçamento para 2021. A gente pode pagar a consequência disso nos próximos 5, 6, 7 anos para frente. Porque perdido uma condição externa por parte de empresa, perdido uma condição de liderança por parte de empresa, perdido a condição de expansão de mercados por parte de um país, a reconquista disso pode nunca mais acontecer. Eu espero que daqui 30 dias a gente possa conversar de uma forma mais amena, um pouco mais otimista, mas eu estou muito mais com dúvidas do que com certeza de como a gente entra nesse segundo semestre. E a dúvida nesse sentido é saudável, porque na dúvida a gente tem que ser um pouco mais conservador. Na dúvida a gente tem que ser um pouco mais desacelerado na atitude e ter uma visão de longo prazo muito mais defensiva. A dúvida ela é sempre tida como fraqueza, como temor. Mas é a fraqueza e o temor que muitas vezes mantém a gente vivo, mantém a gente preparado para agir quando há oportunidade. Então fica aqui uma reflexão da ordem de valor. O quanto que vale o ser agressivo, o quanto que vale olhar a longo prazo e nesse momento ser um pouco mais defensivo. Um grande abraço, até a próxima.